iremos falar sobre as tragédias na visão espírita. E para buscarmos o entendimento, para buscarmos a compreensão do tema desta noite, recorremos ao ano 177 após Cristo. Era uma noite, nesse ano 177, aonde o imperador Marco Aurélio estava em assembleia com seus serviçais, entre eles Álcio, que era o seu assessor, digamos assim, o braço direito do imperador Marco Aurélio. E Marco Aurélio, naquela assembleia, disse a todos que no dia seguinte haveria uma grande festa em Roma para recepcionar, para receber o cabo da guarda Caio Lúcio, que tinha vencido mais uma batalha nos campos das Galhas. E segundo Marco Aurélio, Cabo Lúcio, que era o chefe da guarda, merecia uma homenagem merecedora como herói de não ter perdido nenhuma luta. Mas Marco Aurélio perguntou em bom tom aquelas pessoas que estavam ali na assembleia o que poderia ser feito em termos de festividade para alegrar o chefe da guarda, Caio Lúcio, e os demais convidados. Um deles, levantando-se, disse: Imperador, não seria viável jogarmos os cristãos na arena para que as feras possam devorá-los? O imperador Marco Aurélio disse: não. Essa cena as pessoas já estão cansadas. Eu quero algo novo, algo que possa trazer um espetáculo a mais na arena. Foi quando um segundo, levantando-se, disse ao imperador: Marco Aurélio, por que então colocarmos as dançarinas, uma noite regada de vinho, de mulheres, em favor do chefe da guarda, que vamos prestar homenagem, e aos demais convidados? O imperador, então, respondendo-lhe, disse: também não. As pessoas já estão acostumadas a ver esse tipo de cena. Eu queria algo que realmente chamasse a atenção das nossas festividades. Foi quando o seu assessor particular, Álcio, levantando e disse: Senhor, se me permita, eu tenho uma sugestão. O imperador Marco Aurélio, então, mandou que ele falasse a sua sugestão. Ele, então, continuando, disse: Imperador, se você quiser, essa noite mesmo, eu mando prender
todos os seguidores do Nazareno. Eu mando prender todos os cristãos que encontrarmos em suas casas, nas ruas, enfim, mulheres, crianças. Ficarão presos até amanhã, no momento da festividade. E antes de colocarmos os cristãos na arena, vamos colocar bastante serragem, bastante tronco de madeira e vamos encharcar de produto inflamável. Soltamos os cristãos, ateamos fogo, e quando o fogo começar, as labaredas, as chamas, e aí entra em cena, imperador, os cavalos selvagens. Vamos soltar os nossos cavalos selvagens no meio do fogo, da fumaça. Os cristãos, com todas as portas de saída fechadas, não terão muito para onde recorrer. Eles vão morrer queimados, vão morrer pisoteados pelos cavalos selvagens. O imperador Marco Aurélio, então, disse ao seu assessor Alcio: bravo, excelente ideia. Providencie a prisão dos cristãos e prepare a arena amanhã para homenagearmos o nosso chefe da guarda, que estará chegando de viagem. Contudo, no dia seguinte, conforme combinado, para recepcionar Lúcio Galo, solta os cristãos, encharca as madeiras, as madeirites, os galhos de árvores, a serragem de produto inflamável. Acende o fogo, os cristãos começam a se recuar mediante a fumaça, com extrema dificuldade para respirarem, crianças, mulheres. Foi quando, nesse momento, aonde as labaredas se faziam cada vez mais em chamas, soltam os cavalos selvagens. No final do espetáculo, que Marco Aurélio queria presentear o oficial do seu exército, 1000 e poucos cristãos morreram nesse dia do ano 177 depois de Cristo. Passaram-se daquela noite trágica em que Marco Aurélio, juntamente com Alcio, seu assessor, e os demais, aquela cena brutal. Passaram-se 18 anos. E todos eles que arquitetaram, que planejaram aquela tragédia, reencarnaram no Brasil. Agora, estamos no ano de 1961, na cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro. Todos de outrora que provocaram aquela tragédia estavam numa tarde de domingo para assistir ao espetáculo circense do Gran Circo americano. No meio do espetáculo, a trapezista Antonieta grita que o circo está pegando fogo. As pessoas tentando sair de qualquer jeito, crianças, mulheres, jovens,
Quando o circo, em questão de minutos, a labareda começa a tomar conta, os cavalos selvagens do circo fogem, pisoteando a multidão que estava ali tentando fugir do fogo e da fumaça. Naquela tarde do ano de 1961, a tragédia do Gran Circo em Niterói, morreram mais de 500 pessoas. Humberto de Campos, conhecido como Irmão X também, pela mediunidade notável de Chico Xavier, nos traz esse episódio, narrando com riqueza de detalhes a reencarnação de Marco Aurélio, de Alce, de Caio Lúcio e todos aqueles que estavam arquitetando e consolidaram o mal em vidas passadas. Quando nós, amigos internautas, vocês que estão nos acompanhando ao vivo agora pelo Facebook, quando nós vimos alguma tragédia no nosso país, alguma tragédia a nível mundial, alguma catástrofe, sofrimento coletivo, sabemos todos nós que não existe ao acaso. Ninguém paga sem estar devendo. E com isso, o processo natural da lei de ação e reação se fez presente. Desses irmãos, de forma infeliz, que propuseram mal aos cristãos, reencarnaram e morreram na mesma condição, deixaram o corpo físico na mesma condição que os cristãos haviam deixado há 18 séculos atrás. Queimado e pisoteado pelos animais selvagens. Francisco de Assis já nos dizia: é dando que se recebe. As tragédias, de tempo em tempo, percebemos na nossa humanidade que se faz presente. No início do ano, tivemos agora a enchente que destruiu muitas casas, matou muitas pessoas, causando um sofrimento enorme para as famílias que perderam seus entes queridos nas chamadas enchentes, nas chuvas. E quando se recupera da enchente, estamos agora vivenciando essa pandemia, do qual atinge toda a humanidade. Obviamente, temos que fazer a nossa parte, no contexto que temos que buscar, acima de tudo, todos nós exercermos, nos esforçarmos para cumprirmos a lei de Deus. E a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Porque nós sabemos exatamente quando acertamos e quando nós erramos. O livre-arbítrio, o plantio, somos livres para plantar. Mas, de uma certa forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, a colheita é obrigatória. É impossível, estimados amigos, estimados irmãos internautas, é impossível que o agricultor ele venha plantar feijão, por exemplo, e colher outro
Outra coisa é que não seja feijão. Se ele plantou feijão, consequentemente irá colher feijão. A mesma coisa somos nós. Se nós estamos plantando um bem, o bem nós iremos colher. Se nós plantarmos o mal nós iremos colher. No processo da lei natural de ação e reação, ou causa e efeito. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ora, se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, logo podemos dizer que todo efeito maléfico, de natureza maléfica, tem a sua origem maléfica, tem a sua causa maléfica. E nesse processo de recebermos o que damos à vida, é um processo natural. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para sermos pessoas maldosas, maliciosas, orgulhosas, prepotentes. Deus nos criou para a felicidade. Somos eternos. Devemos buscar a paz. Devemos buscar a harmonia, o equilíbrio, os nossos valores que todos nós temos. O que acontece é que muitas pessoas usam para o caminho do mal. Nós temos dois grandes exemplos de médios que tiveram aqui na humanidade, um usando a mediunidade para o bem da nação, o outro usando a sua mediunidade para o mal. Um foi Adolf Hitler, que usou do seu dom para matar os judeus, para dominar as pessoas com crueldade, com torturas, com mortes. Outro foi Chico Xavier, que usou do dom da mediunidade para ajudar, para auxiliar as pessoas, para consolar as pessoas. Não foi o Espiritismo que criou a lei de ação e reação. Não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Não foi o Espiritismo que criou a imortalidade da alma. Ora, Allan Kardec, quando começou a codificar o Espiritismo em 1855, ele deu sequência o que Jesus já havia falando lá naquela época. Ora, quando Abraão, muitos séculos antes de Jesus, quando Abraão conversava com os anjos, ele conversava com quem? Com seres humanos? Não. Com seres imortais. E se Abraão conversava com os anjos, é sinal que existe vida após a matéria. E que esses anjos são espíritos, são anjos, são almas sublimes, são almas divinas, são arcanjos. E que a vida continua. Quando Jesus, depois de ter sido crucificado, apareceu para sua mãe, depois da sua morte apareceu para os seus discípulos, como que Jesus poderia ter aparecido se ele já estava morto? Não foi uma visão dos apóstolos, não foi um momento de loucura dos discípulos, muito pelo contrário. Foi um momento de lucidez que os discípulos tiveram com Jesus após ele deixar o corpo físico. É uma das maiores provas que quando Jesus volta em espírito,
que todos nós somos imortais. A vida pode ser cercada de mistérios, a vida pode ser cercada de momentos aonde às vezes nós não a entendemos, mas nós possamos entender o nosso momento e respeitar o momento do outro. Ninguém poderá ser feliz sem fazer o outro feliz. A nossa felicidade, ela será do tamanho exatamente da felicidade em que estivermos proporcionando ao nosso semelhante. A nossa infelicidade, ela será também do tamanho da infelicidade que estivermos proporcionando ao nosso semelhante. Já dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Não é vantagem sermos pessoas más. Não lucramos prejudicando ninguém. A maior riqueza que podemos ter, a maior fortuna que podemos ter dentro de nós é a consciência tranquila, é a paz de espírito, é a paz de consciência, de darmos o melhor de nós em favor do nosso semelhante. Jesus nos pediu que nós pudéssemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Sempre colocar no lugar do outro. Às vezes, necessário anularmos, controlarmos os nossos ímpetos, as nossas inclinações, para deixar o outro ser feliz. Como diz Emmanuel, nós temos que nos rebaixarmos, mas sem perder a altura. Nós temos que nos rebaixarmos sem perder a altura. Ou seja, podemos ser pessoas boas, mas sem deixarmos de ser nós. Podemos ser pessoas cristãs ou cristãs, sem deixarmos de ser nós. De sermos o bom filho, o bom companheiro, o bom marido, a boa companheira, o bom vizinho, o bom empregado, o bom empregador. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós temos o grande potencial de vencermos a nós mesmos.